Olá, alunos. Mais uma aula nessa nossa sequência. A aula de hoje também é uma aula muito rica. É a aula de séries de Fourier. Então, vou recordar para vocês séries de Fourier. É de uma beleza esse assunto, extremamente lindo, rico. Tem um significado histórico super profundo. Eu adoro falar de séries de Fourier para vocês. Hoje eu vou apresentar a série de Fourier e não vou nem contar a historinha, mas eu vou ter que contar a historinha lá para frente. O Fourier estava estudando um problema absolutamente concreto, que era o problema de condução de calor, montou a equação do calor e foi trabalhar, resolver a equação do calor e de uma forma absolutamente natural, e eu mostrarei isso para vocês, ele chegou na seguinte pergunta, que é: que tipo de função que eu posso expressar a partir das funções trigonométricas seno e cosseno? E essas expressões nas funções seno e cosseno é o que nós chamamos de série de Fourier. E a resposta sobre que tipo de função é uma resposta surpreendente. Então, as séries de Fourier, que são muito elaboradas, são muito finas conceitualmente, elas aparecem de maneira muito natural. E me interessa particularmente nesse curso, porque elas nasceram com a equação do calor. A equação do calor é uma equação de difusão que, muitos anos depois, foi gerar modelos de teorias de precificação no mercado financeiro. Então, tudo isso tem uma conexão assim super bonita, profunda. Então, vamos começar. O que é uma série de Fourier? Lembra, eu falei numa das aulas anteriores. Se eu falar série, vocês imediatamente pensam em soma infinita. Pode ser soma de números ou de funções. Aqui são funções. A série de Taylor é uma soma de funções. Quando nós vimos lá a série de Taylor, se vocês retomarem tudo que eu falei de série de Taylor e aplicarem para a função exponencial, a função exponencial, ela, a derivada, a segunda derivada, a terceira derivada, todas são iguais. Se você aplicar isso no zero, dá sempre 1. Então, a série de Taylor dessa função é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a n sobre n fatorial. O x eu estou desenvolvendo em torno do zero, no zero a função vale 1, as derivadas valem 1, por isso os coeficientes são 1, divide pelo n fatorial, x menos x0, que é 0, então é só o x elevado a n e a soma aqui. Então, isso é uma soma de polinômios. 1, x, x2, x3, x0. É a série de Taylor da função exponencial. E tem um resultado que garante que elas são iguais. Eu vou fazer a mesma coisa, só que o que aconteceu quando o Fourier estava trabalhando com a equação do calor, foi que ao invés de ter aqui, desse lado, polinômios, ele naturalmente chegou no problema em que daquele lado ele tinha várias vezes o aparecimento de funções do tipo seno e cosseno. E sabe por que apareceram seno e cosseno? Lembra da aula passada que eu fiz equações ordinárias, tinha equação que tinha seno na solução? Então, ele transformou o problema numa equação ordinária e apareceram soluções envolvendo exponenciais, envolvendo senos, e ele caiu num problema em que ele queria escrever uma função usando uma soma de senos e, eventualmente, cossenos. E isso que é uma série de Fourier. Então, é uma série de funções trigonométricas, com senos e cossenos. E uma das coisas que vai ser muito surpreendente é saber o seguinte: eu tenho uma certa f. Então, tem uma função aqui de x. Então, tem várias perguntas. Uma, eu vou montar uma série que usa senos e cossenos. E depois vai ter a pergunta: tá, esta série converge? Sempre. Como é que é a convergência dessa série? Essa pergunta já existe quando a gente faz a série de Taylor. Para as funções muito bem comportadas, a série de Taylor converge é igual. Às vezes não converge. Então, a mesma pergunta vai ser colocada. Séries de Fourier
quando é que converge, quando é que não converge e para quem que converge. E as respostas são todas, assim, muito, muito, muito bonitas. Então, a primeira pergunta que eu coloco é assim, eu vou olhar somas de funções trigonométricas. Do seguinte tipo. Uma constante, por uma razão técnica, a gente chama essa constante de metade do coeficiente a zero. Claro que eu podia pôr a zero aqui e o coeficiente a zero é o dobro do que o a zero que eu coloquei. Mas por uma razãozinha técnica, que daqui a pouquinho eu explico, eu prefiro começar com a zero sobre 2. Depois eu vou colocar aqui um A1 vezes o cosseno de x. E eu vou colocar um B1 vezes o seno de x. Então eu já tenho uma soma que tem uma constante, um cosseno e um seno. Posso, e algumas funções são assim, né? Claro, uma função com essa cara é bastante restrita, é uma soma de senos e cossenos. Mas eu posso pegar aqui um A2 cosseno de 2x, A3, B3, B2, seno de 2x. O Fourier foi, de uma maneira muito natural, chegando nessas expressões. E ele percebeu que, bom, ele sabia resolver a equação do calor quando ele fazia esse tipo de soma. Depois ele percebeu que se ele fizesse mais somas, e mais somas aqui também, aí somas infinitas, isso geraria uma série. E aí ele fez a pergunta, será que uma soma de infinitas funções desse tipo, cosseno x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, cosseno de 4x, 5x, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, será que esse tipo de soma infinita tem alguma chance de convergir? Quem tem que ser esses coeficientes para que isso funcione? Então, lá, quando ele estava estudando a equação do calor, de uma forma muito natural, ele chegou no problema de analisar esse tipo de somatória e ver o que aparecia quando ele fazia esse tipo de soma. Então, isso é uma série de funções trigonométricas, quando eu faço a soma aqui infinita. Tá? E nós vamos ver que a categoria de funções que vai aparecer, ela tem uma propriedade bastante peculiar. Primeiro, periodicidade. Porque todas essas funções são periódicas. E quando eu coloco aqui 2x, eu diminuo o período do cosseno. Então, se essa aqui tinha período 2π fazia um ciclo, essa aqui faz um ciclo em π, mas também faz ciclo em 2π. Ela também tem período, 2π também é um período. E todas as outras. Então, qualquer resultado que eu vá obter desse tipo de soma tem que ser uma função periódica. O que pode dar uma primeira impressão de que isso vai ser muito restrito. Isso vai ser muito bonito, muito curioso. Sabe o que vai acontecer aqui? Que tipo de fenômeno vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno assim. Eu tenho uma função e eu olho o que acontece no intervalo menos π, π. A função faz uma certa coisa. Depois ela vai fazer outra coisa. Quando eu aplicar essa técnica de pegar essa função f, através dela gerar uma série de senos e cossenos,
eu vou obter uma função que está definida na reta toda, mas que é periódica, que vai fazer exatamente o que essa daqui fez outra vez. Ao invés de continuar a vida que a função tinha, vai esquecer o que a função fazia e vai repetir o que ela faz no intervalo menos π. Então, não ficou bom o desenho, mas essa parte aqui tem que ser igual a essa daqui. Então, essa é uma primeira característica da função que a gente vai obter aí, tá? Quando a gente vai, então, começar a trabalhar com isso, o procedimento é assim: eu tenho uma f e eu quero obter uma soma desse tipo que se conecte com a f, e que vai ser a série de Fourier. Vai gerar uma função periódica. Aí eu vou dizer uma escolha de coeficientes. Ela vai ser a série de Fourier. Eu posso ter diferentes polinômios trigonométricos, diferentes séries trigonométricas aproximando uma função. Mas eu só chamo de Fourier se ela tiver as seguintes características. Aquele a zero for igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x. Por isso que eu pus a zero sobre 2. Se eu tivesse posto só o a zero, então esse que eu obtenho aqui, para aparecer aqui eu tenho que dividir por 2, né? Então se eu fosse colocar ali só uma outra coisa, eu teria que pôr um 2 aqui. Para não colocar, a gente chama de a zero esse número e lá é a zero sobre 2. Então imagine que o a zero é isso. Imagina que o AN seja igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, cosseno de nx dx. Obviamente, isso, em termos de cálculo, dá um certo trabalho, né? Porque fica trabalhando com integrais, com senos e cossenos, é muito chato. E imagine que aqueles bn's sejam 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, seno de nx dx. Se a minha série estiver escrita com esses coeficientes, eu posso fazer uma série com coeficientes trigonométricos quaisquer e perguntar se converge ou não converge. Se eu fizer com esses coeficientes, ela chama série de Fourier. Então, a série de Fourier é uma série de senos e cossenos em que os coeficientes A's e B's são dados por essa expressão. Quando a série tem essa expressão, aí chama a série de Fourier. O cálculo manual disso é trabalhoso, mas a gente não vai perder tempo fazendo cálculos manuais. Nós vamos ter que entender o que acontece. Observa que eu olho a minha f só de menos π a π. Essa é a primeira coisa importante para analisar. A f pode estar definida na reta toda, mas na hora que eu vou calcular os coeficientes, eu só uso a f entre menos π e π. Podia fazer de menos L a L e dividir por L. Aí é só mexer no tamanho do intervalo. É só uma translação, né? Não muda muita coisa. Então, se a minha f é uma função
que está definida na reta toda, não importa. Eu só vou olhá-la de menos π a π. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo. Não vou fazer todas as contas com todos os detalhes, eu vou discutir a conceituação disso. Pega a função identidade. Ela está definida na reta toda. Tá, mas eu não vou usá-la na reta toda. Só vou utilizar um trechinho. Que trechinho? De menos π até mais π. Então, só vou olhar esse trecho. E que com esse trecho eu consigo calcular esses coeficientes. Eu calculo o A0. O A0 é 1 sobre π, integral de menos π a π, de x, dx. Que dá zero. Só fazer a conta. Porque se eu estou integrando x, como a integral da área, é essa área, mais essa área, mas essa área parece que é um sinal de menos, porque está do lado de baixo. Então isso e isso se cancelam e dá zero. A hora que eu vou calcular os ANs, fica a integral de menos π a π de x cosseno de nx. E isso é uma integral que a gente faz por integração por partes, aquela técnica de integração que a gente chama por partes, e resulta que todos esses ANs são zero. E aqui já ocorreu uma coisa que vai ocorrer sempre, e que é muito, muito bonita, e depois eu volto a falar um pouquinho mais disso. Essa função é uma função ímpar. Lembra de função ímpar? O que ela vale no positivo e o que ela vale no negativo são opostos. A gente chama isso de função ímpar. Tipo função x, x ao cubo. É porque o expoente aqui é ímpar, né? Vale para x ao cubo. Ela calculada num número e no seu oposto tem valores opostos. O seno é uma função ímpar. Então já pode fixar isso. Se a minha função de partida é ímpar, só vai ter na série de Fourier a parte ímpar. A parte do cosseno, que é uma parte par, não vai aparecer. E o contrário, se eu pegasse a função x ao quadrado, ao invés de começar com a função x, começasse com a função x ao quadrado, a função x ao quadrado é uma função par. A hora que eu calculasse os ANs, dariam números. E a hora que eu calculasse o BN, fazendo integração por partes, os BNs dariam zero. Então, se a função é par, ela só tem a componente par da série de Fourier, que são os cossenos, e não tem a componente ímpar. E vice-versa. Bom, e os BNs são iguais a 1 sobre π, integral de menos π a π, de x seno de nx dx. Isso a gente faz a integração por partes e não dá zero. Isso precisa fazer a integral e dar um valor que é meio chato de fazer, né? A integração por partes, eu não vou usar o nosso tempo para isso, mas resulta no seguinte. Em menos 1 elevado a m mais 1, 2 sobre m. Então, os BNs não são zero. O π cancela na integração por partes. E vai sobrar esse valor, que é menos 1 elevado a m mais 1, 2 sobre m. Isso já vale a partir do 1, tá? N.
Então, a série de Fourier gerada por essa função identidade, ela é a seguinte. Não tem a zero, não tem nenhum AN, BN, AN cosseno, todos esses somem. E aí ele tem o B1, que é igual a menos 1 a 2, 2 sobre 1. Então ele tem 2 seno de x. Depois, ele tem um B2, menos 1 a 3, fica menos 2 terços. Então ele tem menos 2 terços seno de 2x. Depois ele tem mais 2 sobre 4 seno de 3x. Não, peraí, eu me confundi. 1, 2, não, desculpa, eu me confundi. Aqui eu troquei o seno, né? O seno, n igual a 2, aqui fica 1 e aqui é 3. E depois o menos 2 sobre 4 seno de 4x. E mais assim sucessivamente, trocando, alternando o sinal. Certo, agora está certo. Então, olha só. Eu obtenho uma soma de senos, no caso os cossenos foram embora. Essa é a série de Fourier que está associada com aquela função que é a função identidade, f de x igual a x. Uma pergunta natural é, bom, que função que resultou? Resultou uma função periódica. Então, não pode ter sido igual à função x, porque essa função aqui é periódica de período 2π. Então, que função resultou? Resultou a seguinte função. De menos π a π, de menos π a π, ela bateu direitinho na função y igual a x. Mesmíssima função. Só que ela é periódica. Então, periódica de período 2π. Então, a partir daqui, ela já não faz mais o que a função identidade fazia. Ela repete o que esse desenho faz, porque ela tem que ser periódica. Então, ela é uma função periódica, ela tem saltos. E quanto que ela vale aqui nesse ponto onde ela deu o salto? Ela fica no meio do caminho, a média aritmética entre o que ocorre nos valores à esquerda e à direita. Então, olha que coisa curiosa. Eu comecei com uma função muito simples, contínua, que era a função identidade. Montei uma série trigonométrica usando essas fórmulas e a função que resultou tem essa cara. Saltos, descontinuidades e coincide com a minha função no pedacinho de menos π a π. Ninguém vai achar estranho o que eu vou falar agora. Sabe esses fenômenos periódicos que a gente estuda em um monte de situações, por exemplo, em acústica, em eletromagnetismo, que tem as funções tipo onda quadrada, saltos,
as funções que estão associadas às correntes alternadas, todas essas funções que são super presentes na física, que são funções que dão saltos e que têm ciclos que se repetem, elas, quando vão ser analisadas, elas são super adequadas para serem analisadas por séries de Fourier. E é surpreendente que essas somas de trigonométricas convergem para essa função. Sabe uma coisa curiosa? Quando você pega o polinômio trigonométrico, ele é contínuo. Como é que ele converge para isso? Ele vai fazendo o seguinte, é muito rico isso. Se você pegar esse polinômio, por exemplo, e truncar aqui no 2/4 de seno de 4x, você vai obter uma função que é assim, ela começa como uma espécie de senoide, quando chega aqui perto, ela faz uma queda abrupta, vem para cá, faz uma senoide, continua, quando chega aqui faz uma queda abrupta, senoide, quando chega aqui tem uma variação abrupta. Então, o polinômio trigonométrico de grau 4, ele começa a ficar com essa cara e ele vai se ajustando nessa função que dá um salto. Esse é o polinômio. O polinômio é soma finita, ele tende. A série, que é a soma infinita, é a função com os saltos. Então, essa é o resultado, né, da série de Fourier. Isso é um teorema geral. Então, a série de Fourier é a que é montada com esses coeficientes. Aí, teorema geral. Se x é um ponto de continuidade da f, então a série de Fourier coincide com a f. É o que acontece aqui nesse intervalo, no interior do intervalo. E aí, você tem que pensar na f que foi truncada, que eu só peguei de menos π a π. Aí tem os outros pontos, onde tem os saltos. O que acontece nos saltos? Nas descontinuidades de f e nas extremidades do intervalo, aí o valor da série não é igual ao valor da função. Ele é a média aritmética dos valores vizinhos. Ele é a média dos limites laterais. Quer dizer, toda vez que tiver algum tipo de salto, a série de Fourier converge para o ponto médio. E nas descontinuidades da f também. Quando a f tem um salto, a série de Fourier vai para o ponto médio. E isso ocorre por esse fenômeno bonito. Imagina que a f tenha um salto. Aí os polinômios trigonométricos vão se aproximar e vão fazer esse salto abrupto aqui, como eu mostrei ali. E no limite, o polinômio trigonométrico fica no valor médio. Isso ocorre nas descontinuidades da f e nas extremidades menos π e π do intervalo. Quer dizer que a série de Fourier é uma série que é super adequada para representar fenômenos que tenham oscilação e periodicidade. Mas aí tem uma consequência. O fato dela respeitar o par o ímpar, que tem muito a ver com estratégia
de montagem de séries. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma função que está definida num certo intervalo. Não importa qual é a fórmula da função. De 0 a π. Que está f. A f não está definida de menos π a π. A f só está definida de 0 a π. E eu quero achar a série de Fourier da f. Não tem. Para ter uma série de Fourier, eu preciso fazer as integrais de menos π a π. E se eu estou com a função só definida de 0 a π, eu não tenho como fazer a série de Fourier. Então vamos estender a função. Vamos estender essa função por intervalo de menos π a π. E aí eu tenho mais de uma possibilidade. Imagine que eu faça a extensão ímpar. Ou seja, eu digo que eu vou pegar a seguinte função. De menos π a π vale o mesmo que essa, e eu completo de modo que eu obtenho uma f barra ímpar. Aí a minha função ficou ímpar. Aí a série de Fourier vai ser uma série de senos, porque a função é ímpar. E olha que interessante, é uma série de senos que representa essa função f barra, que é essa. Mas eu só estava interessado nesse pedaço. Bom, mas nesse pedaço a f barra e a f são iguais, e essa série de senos dá esse valor aqui. Mas eu podia ter feito a extensão par. Ou seja, eu podia ter feito a seguinte extensão. Eu tenho a função de 0 a π e eu estendo assim, de menos π a π. E faço essa f barra. E faço a série de senos dela, a série de Fourier dela. Mas ela é par. Se ela é par, como é que vai ser a série de Fourier? Vai ser uma série de função par. Só vai ter a componente de cossenos, não vai ter senos. Então, olha que interessante. Aqui, a série da função que eu vou obter é só de cossenos. Que representa essa função no intervalo menos π. Mas eu só estou interessado nesse pedaço. Tá bom. Ela representa a f barra de menos π a mais π. Nesse pedaço, ela também representa a f barra. E a f barra é igual à minha função original. Então, a minha função original, que é igual a f barra, é representada por uma série de cossenos nesse intervalo. Ou seja, eu tenho um pedacinho de função, e se eu fizer essa extensão, eu obtenho uma série de senos que dá isso. Se eu fizer essa extensão, eu obtenho uma série de cossenos que dá isso. Então, essa mesma função, esse mesmo gráfico, essa mesma fórmula, pode ser escrita como série de senos ou série de cossenos. Depende da estratégia com que eu faço a extensão antes de calcular a série de Fourier. E se eu estender de forma ímpar, obtenho senos. Se eu estender de forma par, obtenho cossenos. E mais, eu poderia fazer uma terceira extensão. Eu poderia fazer uma extensão também simplória. Por que não fazer essa extensão? Põe 0 de menos π a 0. É uma terceira extensão. E eu vou ter aqui uma f barra. E ela vai ter uma série de Fourier. Vai ser de senos ou de cossenos? Tem que ver se ela é par ou ímpar. Se ela for ímpar, só senos. Se ela for par, só cossenos. Poxa, do jeito que eu estendi, ela não é nem par nem ímpar. A par é aquela função que no x e no menos x vale igual. A ímpar é aquela que no x e no oposto valem opostos. E essa não tem nenhuma nem outra.
Então ela não é nem par nem ímpar. Mas ela tem uma série de Fourier, que a representa. E é uma série de senos e cossenos. E que representa essa função nesse intervalo menos π a π. Mas que representa também, portanto, nesse intervalinho que me interessa, que é a f original. Então eu posso ter esta f aqui escrita igual uma série de senos, uma série só de cossenos, ou uma série com senos e cossenos, com ambos. Depende de como eu fizer a extensão. Olha que coisa rica. Mas é a mesma f, eu obtenho de 3 séries diferentes, uma só de senos, uma só de cossenos, outra só senos e cossenos, que representam essa mesma função nesse intervalinho de 0 a π. Dependendo da estratégia que eu usar para fazer a extensão dessa função para o intervalo menos π. Super rico, hein? É muito rico. E a função que eu obtenho é essa. Quando o Fourier estava fazendo a equação do calor, a pergunta que ele obteve foi, mais tarde vou mostrar isso para vocês, ele começou a chegar numa situação que ele falou, caramba, eu sei resolver o problema da equação do calor se a minha função for escrita como combinação de senos e cossenos. Aí eu sei resolver a equação do calor. E aí, que funções que eu consigo escrever como senos e cossenos? Obviamente os senos e os cossenos. Mas será que não dá para escrever outras funções? E por isso que série de Fourier ganhou importância. E a resposta é, que funções eu escrevo como séries de Fourier? Todas essas funções que estão dadas aqui. Você pega no intervalo 0π, qualquer função contínua dá certo. Qualquer função contínua. Olha como isso é. Não precisa ser derivável. Não chamei a atenção disso nas aulas passadas, mas agora é um bom momento. Série de Taylor, você não vai derivando. Então a função tem que ser super bem comportada, ela tem que ser derivável e derivável e derivável. Aqui ela não precisa ser nem contínua, porque ela tem uma série de senos e cossenos. Então a série de Taylor, ela é feita para funções bem comportadas e gera uma série cujo resultado é uma função bem comportada. A série de Fourier pode ser feita para funções que não sejam tão bem comportadas. E ela expressa essas funções, mesmo essas que não são tão regulares, digamos assim. Mas tem uma coisa muito melhor. O polinômio de Taylor, ele é bem legal. Ele é o melhor polinômio aproximador da função do ponto de vista do erro. Mostrei, várias vezes eu falei disso, quando você vai calcular o valor da função, o polinômio de Taylor é um bom aproximador. Se você quiser fazer aproximações desse tipo, pontuais, o polinômio de Taylor é o melhor polinômio. Isso é bastante simples, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas eu vou fazer o análogo para Fourier. Mas só para dar um contexto para vocês. Tem uma função f aqui, tem um certo x0, e eu quero calcular o valor da função f aqui no x0 mais h. E por uma razão de escolha minha, eu sei que eu quero trabalhar com polinômios de grau 4. Por alguma razão eu sei calcular polinômios de grau 4, estou confortável com os polinômios de grau 4. Daí eu pergunto assim, qual é o melhor polinômio de grau 4 que vai aproximar o valor, não vai dar exatamente igual a f de x0 mais h, porque se fosse para ter o valor exato, eu trabalhava com a própria f. Qual é o melhor polinômio de grau 4 que passa por aqui e que vai chegar aqui perto do f de x0 mais h, que vai dar o menor erro pontual. Resposta é o polinômio de Taylor. Então, o polinômio de Taylor, se você fixa o grau de um polinômio, ele é o melhor polinômio aproximador do ponto de vista do erro.
daquela história da diferencial, né? Que você põe a função e aproxima pela diferencial. E, eventualmente, você pode fazer com um grau mais alto e que esse erro é menor do que o acréscimo. Essa é a otimização do polinômio de Taylor. Sabe qual é a otimização do polinômio de Fourier? Então, ele é uma otimização muito forte. Ele é o polinômio que melhor aproxima a função em média quadrática. Vou escrever o que é isso. Que tem a ver com o método dos mínimos quadrados. Tem a ver com a melhor aproximação do ponto de vista da integral. Que é o seguinte, então, você tem a f, que está definida de menos π a π. Você escreve o polinômio de Taylor, ou o polinômio de Fourier, de ordem k. Ou seja, você vai à soma lá dos senos e cossenos até o seno e cosseno de kx. E pega um polinômio trigonométrico de ordem k. Mas que não seja o polinômio de Fourier. Quer dizer, os a's e os b's desse polinômio novo não é aquele 1 sobre π integral de menos π a π. É um coeficiente qualquer. Então vale o seguinte. A integral de menos π a π do polinômio de Fourier menos a função em módulo, em geral a gente toma ao quadrado, é menor ou igual que a integral de menos π a π de um outro polinômio qualquer, menos a f dx. Então, o que isso quer dizer? A série de Fourier, quando você trunca e pega um polinômio da série de Fourier até um certo termo, você vai até um certo termo qualquer do polinômio, ele é um bom aproximador da função. Ele é o melhor polinômio trigonométrico que aproxima a função em média quadrática. Quer dizer, a integral da diferença entre o polinômio e a função para o de Fourier é menor do que qualquer outro polinômio trigonométrico. Em termos gráficos, significa o seguinte. Ele dá uma aproximação global. Global em termos do método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados é extremamente importante porque ele trabalha como? Bom, é o método dos mínimos quadrados, ele se conecta com variância, que é essa somatória da diferença ao quadrado. Então, ele é extremamente rico e importante. Então, lá, você tem a função aqui, de menos π a π. Você faz o polinômio de Fourier. Tem f e o polinômio de Fourier. Aí você calcula essa diferença em módulo, diferença entre o polinômio e a função em módulo, eleva ao quadrado e toma a integral. Faz isso comparando com qualquer outro polinômio trigonométrico que não seja o de Fourier. Uma combinação de senos e cossenos em que os coeficientes não sejam os dados por aquele 1 sobre π integral de menos π a π, f cosseno de nx, f seno de nx. Você obtém os coeficientes de qualquer outra forma. Você vai ter um polinômio que vai se aproximar aqui da f, e quando você fizer esse cálculo dessa área ao quadrado, vai ser maior.
o polinômio de Fourier é o que se ajusta melhor para a função, que melhor aproxima a função pela métrica dos mínimos quadrados. E isso não é pouca coisa, porque o método dos mínimos quadrados é super importante nas aplicações, né? Então, dominar um pouco o Fourier tem essa riqueza importante para a gente. Por isso que eu fiz esta revisão. Tá? Nós vamos começar a falar de equações derivadas parciais na próxima aula. Legal?